Oi, gente, bom dia. Então, deixa eu só checar se está tudo certo aí. Não, caiu, né? Sempre cai. Mas vamos lá, vamos refazer a conexão aqui, gente, para o pessoal da internet também poder acompanhar. Manteve o padrão, exatamente. Mas sem problema. Uma hora a gente descobre qual que é o problema, né? Deu? Deu agora? Então, tá bom. Então tá, gente. A proposta, então, é a gente conversar sobre esse tema que, para muitos de vocês, não é novidade. Para alguns, pode até ser, mas que é sempre bom a gente lembrar. Antes da gente começar a conversar sobre essa temática, eu acho que é muito importante a gente fazer algumas observações. Por que a gente está estudando esse tema? Para quê? Primeiro, não é nosso objetivo aqui que nós saiamos daqui com argumentos para discussões infrutíferas. O Espiritismo ele é muito claro em não fazer qualquer tipo de proselitismo. Muito menos, segundo o homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançar anátemas contra os nossos irmãos, seja quais forem as crenças que eles têm. Então, por favor, nenhum de nós saia daqui hoje com esses conhecimentos como se fossem armas, verdadeiros porretes para dar na cabeça de outro que não pensa como nós. Não é esse o nosso objetivo. Não estamos aqui para esfregar verdades na cara de ninguém ou dizer que estamos somente nós no Espiritismo com todas as verdades. Está muito claro isso, gente? Então esse estudo é para quem? É para a gente. Para nós espíritas, que infelizmente não temos o hábito saudável que muitos irmãos de outras correntes religiosas têm de estudar e se dedicar às revelações que vieram antes do Espiritismo. Tanto a primeira revelação, contida no Antigo Testamento, Moisés e os profetas, tanto quanto a segunda revelação com Jesus, são muito importantes. E fazem parte de um contexto e um todo que, se a gente não explora, nós não temos condições de entender completamente. É como se fosse uma árvore que tem a raiz, o tronco principal e a copa. Nessa imagem de uma árvore, o Espiritismo é a copa. Mas o que seria da copa se não fosse o caule e as raízes? Não podemos isolar, gente. Então é um grande erro não visitarmos aquilo que nos foi revelado anteriormente. Até mesmo porque, quando nós fazemos isso, a beleza da bondade de Deus, da sua providência, como um raio de luz, chega a ofuscar os nossos olhos, mostrando para a gente que a providência divina sempre esteve conosco, desde os primeiros tempos. Todas as verdades contidas no cristianismo, no judaísmo, fazem parte desse contexto para que hoje possamos compreender tão claramente o Espiritismo. Então a gente tem que ter respeito por essas correntes religiosas que mantiveram essas tradições vivas. Temos que ser grato a eles por isso, porque se hoje nós podemos estar aqui analisando todas essas verdades divinas sobre a perspectiva do Espiritismo, é porque eles puderam manter tudo isso até hoje para nós, desde muitos milênios atrás, né? Então, nosso respeito aos cristãos, de forma geral, sejam protestantes, sejam católicos,
segundo as suas crenças, os seus dogmas, porque o Espiritismo é muito claro, nós não estamos aqui para questionar dogmas ou o que quer que seja. Estamos aqui para falar sobre a moral do Cristo. E esse tem que ser o nosso foco. Então nós vamos falar aqui da reencarnação na Bíblia, e esse estudo, então, lembrando novamente, é para a gente. Ok? Não é para ninguém sair daqui descendo a lenha em discussões infrutíferas com quem quer que seja. Ok? Respeitem, né? Vamos respeitar como a gente gostaria também de ser respeitado. Porque as verdades divinas são uma só. E quanto mais a gente sobe em nossa compreensão, a gente vai vendo que a verdade é uma só. Mudam a roupagem, as palavras, a nossa capacidade de compreensão. Então, aquilo que às vezes o nosso irmão está falando e acredita piamente, e a gente a princípio acha que é um erro, gente, se a gente olhar mais de cima, a gente vai ver que não é por aí não, tá? Bom, mas isso é uma outra discussão, essa parte da tolerância, essa parte aí, fica para uma próxima conversa que a gente possa ter, tá? Então, para falar sobre esse assunto, como é um assunto muito extenso, nós resolvemos dividir em duas partes, tá? Como a gente precisava também ajudar a casa a organizar em relação à palestra, a gente vai fazer a primeira parte hoje, e daqui 2 semanas a gente retoma fazendo a segunda parte. Então, nós não iremos concluir toda a temática proposta hoje, tá? Mas a gente vai até onde der, e aí, daqui 2 domingos, continuamos. Ok? Então, tendo essas observações em vistas, vamos falar da reencarnação na Bíblia, tá? Se a gente quer entender a Bíblia, gente, Severino Celestino, que é um nosso companheiro espírita, já escreveu alguns livros a respeito, ele nos recomenda fazer 3 perguntas muito básicas. Primeiro, quando aquele texto que nós estamos lendo foi escrito? Segundo, para quem esse texto foi escrito? E terceiro, por que ele foi escrito? Todas essas perguntas fazem parte de uma engrenagem, fazem parte de um contexto. Se a gente quer compreender bem um texto bíblico, a gente precisa se fazer essas 3 perguntas. Porque é muito fácil descontextualizar palavras e direcionar elas para um caminho errado. Isso é muito fácil acontecer. Severino Celestino tem um livro que chama Analisando as Traduções Bíblicas. E lá ele conta uma historinha até muito interessante. Ele conta a história de 2 amigos que se estimavam muito. Eram 2 companheiros muito próximos um do outro, verdadeiros irmãos. Não havia segredo entre eles. Só que um belo dia, um desses companheiros cometeu o desatino de tirar a própria vida. O companheiro que ficou desnorteado. Ele era a pessoa mais próxima. E ele não sabia o que estava acontecendo. Esse amigo que cometeu esse desatino não contou nada para ele. E ele ficou arrasado, sem saber os porquês. Então, ele buscou alguns sábios da região e nenhum deles conseguiram dar uma resposta que fosse satisfatória para ele, até que ele encontrou um sábio que disse para ele: olha, meu filho, você tem a Bíblia em sua casa, não tem? Lá tem todas as respostas. Então faz o seguinte, tranca no seu quarto, faça a sua oração, abra aleatoriamente o texto, que as mãos de Deus irá te guiar para o que você deve fazer. E assim, esse amigo, pensando no que o outro amigo fez, seguiu a recomendação do mestre. Chegou em casa, fez a sua oração, abriu o texto, e quando ele apontou o dedo para o trecho que deveria ler, lá estava escrito o final
da parábola do bom samaritano, que acabamos de ler, não foi combinado. A parábola termina assim: vai tu e fazes o mesmo. Vocês estão entendendo como é importante a gente contextualizar as coisas? Nessa pequena parábola que nós acabamos de contar aqui, se você não contextualiza o final dessa parábola, vai ser tragédia, não vai? Então é um perigo tirar os textos evangélicos do contexto. Por isso é importante as perguntas: quando foi escrito? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Porque isso faz parte de contextualização do texto. Faz sentido? Tá ok? Bom, então uma pergunta muito natural surge: quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Bom, a resposta mais comum para essa pergunta é o povo hebreu. Foi o povo hebreu que escreveu a Bíblia. Bom, se foi o povo hebreu, uma pergunta também se faz muito natural: qual língua eles falavam? O hebreu falava hebraico. Então, quando nós pegamos a nossa Bíbliazinha lá, Bíbliazinha é modo de falar, né? Porque é um livrinho bem grossinho, né? Um calhamaço. E aí a gente pega lá, ó, desde o primeiro livro, a Gênese, até o último livro, que é o Apocalipse. Puxa vida, quanta coisa tem ali. E tudo isso foi escrito pela tradição do povo hebreu. Agora a gente não para pensar uma coisa muito simples. A Bíblia, ela não foi escrita toda de uma vez só, não, gente. A Bíblia, na verdade, é uma coletânea de livros. Vários livros. E que não foram escritas ao mesmo tempo. Foram escritas ao longo de muitos séculos. A gente não para pensar nisso, não é verdade? Porque quando a gente pega ali o primeiro, a Gênesis, está tão pertinho aqui, ó, da Gênesis, eu pulo para o Apocalipse. Mas a gente não percebe, gente, uma coisa muito simples. A distância temporal entre a Gênese e o Apocalipse é mais de 1000 anos. Então tem mais de 1000 anos de diferença do que foi escrito lá na Gênese para o último livro lá, que é o Apocalipse. E por que isso é importante? Porque pensar nisso é importante. Porque uma pergunta se faz muito natural. Será que o hebraico é o mesmo desde a Gênese até o Apocalipse? Será? Tem condições de uma língua não ter mudado em 1000 anos? É muito simples, gente. Vamos comparar com a nossa própria língua? Vamos comparar com o português? Se a gente pegar o português de mais ou menos 500 anos atrás, bem menos que a Bíblia, né? Metade. Todo mundo que estudou lembra que nas aulas de história tinha um sujeito lá que chamava Pero Vaz de Caminha, não é? Ele escreveu a famosa carta para o rei de Portugal, comunicando o descobrimento das novas terras, né? Que futuramente ia se chamar Brasil, nossa terra mãe, não é isso? Bom, se a gente pegar para pensar, Pero Vaz de Caminha era o quê? Ele era de qual país? Portugal. E lá em Portugal eles falam o quê? Português. Ok. Nossa língua, né? Nós falamos português. Bom, como que está escrita a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita há 500 anos atrás, em português? Era isso aí. Alguém consegue ler? Tá pequenininho, eu sei, gente, mas... por incrível que pareça, a gente precisa de uma tradução
do português para o português, porque esse português é muito arcaico e a gente não faz a mínima noção do que está escrito ali. Quer dizer, um pouquinho de noção a gente faz, mas a gente não consegue compreender totalmente. Então, se a gente traduzir esse trecho da carta para o português atual, a gente vai conseguir compreender. Então, olha que fenômeno interessante. Nós estamos falando da língua portuguesa, nossa língua mãe. Há pouco mais, né? Mais ou menos 500 anos atrás, a gente não consegue ler. A gente não consegue compreender. Porque transformou ao ponto da gente precisar traduzir português para português. Nossa! E a gente não precisa ir tão longe assim, não, gente. Há pouco tempo atrás, já acho que ainda tem até representantes encarnados dessa época. Entendeu? Olha essa placa aí, ó. Proibido com H, colocar com 2 L's, anúncios com 2 N's, né? Todas essas mudanças aqui de escrita que hoje a gente olha e acha estranho, porque já não se escreve mais assim. Olha esse anúncio aqui, ó, da Farmácia Universal, lá em Aracaju, farmácia com PH. Há quanto tempo, né? Isso se mudou e a gente acha estranho, né? Ver essa grafia. Fósforo, a palavra fósforo com PH, não é? Então veja, algumas décadas. Isso não tem séculos ainda, tem algumas décadas isso aí. E a língua se transformou. O português que nós falamos, que nós escrevemos, mudou a grafia. E a gente olha com estranheza. Então, se a gente voltar à nossa pergunta, será que o hebraico é o mesmo? Desde a Gênesis até o Apocalipse, sabendo que a gente tem mais de 1000 anos de história no meio desse caminho? Será que não mudou nada? A resposta, né? Vocês já podem perceber. É impossível que a língua hebraica não tenha se modificado nesse período, né? De 1000 anos. E vocês vão entender por que nós estamos falando disso. Nós vamos chegar no ponto para poder compreender isso. Porque é importante levantar essas questões. Só que a coisa, ela sempre pode ficar mais complicada. A vida não é simples, né? Então, para complicar um pouquinho mais em relação aos textos bíblicos, nós precisamos entender o contexto histórico. É importante a gente entender o contexto histórico. Porque nós estamos falando de séculos de história daquele povo, daquela tradição. Então, para complicar a coisa, o que acontece? Se a gente pegar a linha do tempo, a época que os primeiros textos da Bíblia foram escritos nesse hebraico bem rudimentar, né? Esse hebraico lá do início dos tempos, dos primeiros textos que nós temos ali nessa coletânea chamada Bíblia. Bom, acontece que a história, ela é bem assim, movimentada, vamos dizer assim. E o contexto que esse povo viveu sofreu transformações drásticas ao longo do tempo. E isso influencia na sua cultura, na sua própria língua. Então, nós vamos perceber nessa linha do tempo que lá por volta do ano 700 antes de Cristo, aconteceu um evento muito importante para esse povo, que foi a invasão do Império Babilônico, entendeu? Na região ali, que pegou todo mundo e levou escravo para a Babilônia. E por que isso gerou um impacto? Por que nós estamos comentando sobre isso? Porque nessa época que o povo foi, então, subjugado por outro povo estrangeiro e levado cativo, como escravo, esse era o sistema da época de dominação, lá era muito triste, eu entendo, por isso, tá vendo? Por isso, né, o povo chorava, né? Ups. Então, o povo levado cativo foi introduzido a uma nova cultura, a uma nova língua. E lá na Babilônia, eles falavam o quê?
aramaico. Ah, mas o aramaico e o hebraico são línguas próximas. São, mas são duas línguas diferentes. Né? O espanhol não parece português? Parece, mas é diferente. Às vezes você pode até se enroscar aí com palavras que são iguais, mas têm significados completamente diferentes. Se você virar para um falante de língua hispana que o cabelo está embaraçado, ele vai arregalar o olho e vai falar assim, como assim? Porque para ele embaraçado é grávida, gestante. Né? Então, veja, existe a palavra embaraçado lá, existe a palavra embaraçado em português, mas o significado é completamente diferente. Então, hebraico e aramaico têm suas similaridades, sua proximidade, mas são línguas diferentes. E por que eu estou falando isso? O povo foi levado escravo. E ficou gerações submetidos a essa escravidão do Império Babilônico. Então, o que acontece, gente? De novo, nós, imigrantes, somos privilegiados. Porque a gente veio do Brasil, a gente fala português e aos trancos e barrancos tivemos que aprender inglês. Então, imagina, aquele povo lá, tudo falava hebraico, foi introduzido a uma situação de escravidão, tiveram que aprender aramaico. Não é? Bom, o que acontece com nós, imigrantes, quando nós temos filhos aqui? Nossos filhos vão falar qual língua? Inglês. Mas eles vão falar também o português, não vão? A gente, dentro de casa, né? Principalmente se os dois pais foram brasileiros, em casa fala português, lá fora fala inglês e a criança vai ser bilíngue. Então, beleza, isso aconteceu com eles lá também. Então, os pais em casa, de repente, falavam hebraico, lá na rua falava aramaico, os filhos eram bilíngues e tudo mais. Mas, gente, alguém conhece aqui algum netinho de brasileiro que veio para cá que fala português? Não vai. Aí já se perdeu. Daí para frente começa a se perder. A segunda geração é até bilíngue, mas a terceira, meu amigo, pode esquecer. Vai falar oi, tchau e obrigado só. Com sotaque. E aconteceu isso com eles lá. Então, a partir de determinadas gerações, o povo começou a falar o quê? Aramaico. O hebraico passou a ser apenas uma língua litúrgica. Uma língua das cerimônias religiosas. Isso não é de se estranhar, não, gente. Há pouco tempo no Brasil era assim. Talvez nossas vós, bisavós, contam histórias para a gente que a língua falada na missa era latim. Não é? Aí os meninos saíam de lá fazendo graça, né? Porque não entendia, eles saíam falando lá, não sei o quê, pé de porco, entendia as coisas completamente diferentes, mas era latim que estava falando. Olha que coisa, né? Pouco tempo atrás no Brasil. Então lá também aconteceu isso. O povo falava aramaico, a língua litúrgica era o hebraico, e o hebraico ficou, então, somente nesse contexto litúrgico. A língua falada pelo povo virou aramaico. Mas é claro que as coisas podem complicar, não é verdade? O fator histórico entra, né? O povo falando então aramaico, mas aconteceu uma coisa também muito importante por volta do ano 200 antes de Cristo. O que aconteceu? Veio um sujeito, um tal de Alexandre. E esse cara ficou conhecido como o Grande, e não foi à toa. O cara lambeu o mundo antigo inteiro, conquistou tudo. Alexandre o Grande. O Império Grego Macedônico dominou o mundo da época. E Alexandre, grego, macedônico, falava grego. E aí vocês já podem imaginar o que aconteceu. A língua grega foi introduzida nesse contexto. E naquele contexto de um mundo, a gente acha que globalização é coisa atual, né? Pô, Alexandre já tinha feito a globalização naquela época. Naquele mundo antigo, as trocas, as relações entre povos, por causa dessa dominação de Alexandre, era feito essa comunicação em grego. Quem diria? O grego era o inglês da época. Não é? Então, o povo tinha, de alguma forma, que arranhar ali um grego para poder lidar com os estrangeiros.
com as trocas comerciais. E a gente reclamando de ter que aprender só o inglês, né, gente? Lá eles tinham que lidar com hebraico, aramaico e grego. E como a coisa pode complicar ainda mais, o que acontece? No ano 50 anos de Cristo veio outro império. Um tal do Império Romano. E o Império Romano pegou aquilo ali que os gregos tinham conquistado e conquistou tudo que os gregos tinham conquistado. Tomou o lugar deles. E os romanos falavam o quê, gente? Eles falavam latim. Gente, como era complicado viver naquela época. Você ia para a igreja, tinha que falar hebraico. Em casa, na rua, com o pessoal, você tinha que falar aramaico. Com o estrangeiro, você tinha que falar grego. E com o seu dominador, com os seus políticos e representantes ali da terra, você tinha que falar latim. Não reclamem da gente ter que aprender o inglês. Nossa vida está muito mais simples do que o povo nessa época. E a gente não para pensar nisso quando a gente está lendo os textos bíblicos. Será que isso tem influência? É claro que tem influência. Porque todo aquele Novo Testamento, aquela parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento, foi escrito em grego. Pelo menos os registros que nós temos, todos são em grego, os mais antigos. E isso é importante? Muito importante. E acontecia uma coisa interessante nisso, né? Vale um parênteses aí. Ele foi escrito em grego, mas por quem pensava aramaico e hebraico. De novo, nós imigrantes temos uma chance maravilhosa de entender isso. Nós, com o tempo, nós conseguimos distinguir quem que é um falante nativo daquele que não é. Para quem trabalha, por exemplo, né, com empresas aí e tem que trocar e-mail, por exemplo, você percebe claramente um e-mail que é de alguém daqui, que escreveu no inglês nativo, e um e-mail de um brasileiro escrevendo em inglês. Dá para perceber. Porque o modo de pensar e construir as estruturas de comunicação é diferente. Olha que coisa interessante. Então, será que um hebreu escrevendo em grego ia ser a mesma coisa que um grego escrevendo em grego? Não. A gente não para pensar nisso. E é importante porque isso também influencia na compreensão do texto. Está vendo que são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença? Faz muita diferença. Então, gente, esse era o contexto. E o Haroldo Dutra Dias, que é outro estudioso que fala a respeito dessas traduções, traduziu o Novo Testamento, está aí para finalizar as cartas, né, de Paulo e assim concluir também esse trabalho. Ele fala que a gente precisa considerar tudo isso, porque tudo isso são armadilhas para quem lê a Bíblia. E a gente cai nelas, se a gente não considerar tudo isso. E agora, tendo tudo isso em mente, nós podemos falar sobre um tema complicado que é as traduções bíblicas. Esse é um tema complicado. Porque quando a gente fala assim, mas está escrito na Bíblia, qual Bíblia? Qual Bíblia? Qual tradução? Você se refere a quê, por favor? Estou me referindo a Mateus 4, 27. Ok, mas de qual tradução? Faz diferença? Vamos ver? Bom, a gente está falando então que os textos mais antigos, principalmente do Antigo Testamento, foram escritos em hebraico e aramaico. Ok? Acontece que, historicamente, lá no século II a.C., surgiu uma versão do Antigo Testamento que ficou conhecido como a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico-aramaico para o grego, encomendado pela Biblioteca de Alexandria, e diz a lenda que eles convocaram 70 sábios, 70 sábios, para poder fazer essa tradução, 70 sábios, 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 70 sábi
trancafiaram os caras lá, sem comunicação, todos eles dentro lá do seu espaço de trabalho para poder fazer essas traduções, e aí um belo dia todos juntaram, e milagrosamente, todo mundo bateu as traduções e ficou conhecido como essa tradução aí da Septuaginta. Temos lá nossas dúvidas, mas a história é essa. Então surgiu a primeira versão em grego do Antigo Testamento. Gente, como a coisa pode sempre complicar, não parou por aí a questão das traduções. Lá no século III depois de Cristo, surgiu uma versão chamada Vulgata, que é a tradução do grego para o latim, encomendada pelo Papa da época àquele que ficou conhecido como São Jerônimo. Que tarefa árdua, coitado do Jerônimo. Mas ele abraçou e tentou, então, fazer esse processo de tradução do grego para o latim, e surge, então, a Vulgata, que é a Bíblia em latim. E como a coisa pode complicar, como sempre, surgem os movimentos protestantes, Lutero, Calvino, que deram essa liberdade maravilhosa que nós conquistamos de acesso à leitura dos textos bíblicos, que antes era proibido, né? Era para poucos. E com isso, uma das coisas a se fazer era traduzir do latim para as outras línguas. Gente, então imagina, um texto que foi traduzido do hebraico aramaico para o grego, do grego para o latim, e do latim para português. Será que está tudo traduzido certinho? Será que não tem erro nessa história aí, não? Ou pelo menos uma compreensão equivocada? Ou limitações de tradução? Será que não tem? Então, com que boca é essa que a gente fala, está escrito na Bíblia? Qual Bíblia? A sua em português? Que foi traduzida do latim, do grego? Bom senso, gente. Precisamos ter bom senso. E não é à toa que os estudiosos voltam às línguas originais para poder pegar essas sutilezas. E muitas vezes encontram verdadeiros absurdos de tradução. Algumas claramente tendenciosas, outras por impossibilidade mesmo de traduzir, gente. Eu não canso de repetir. Nós somos privilegiados por estarmos aqui como imigrantes. A gente consegue perceber essa sutileza, gente. O melhor exemplo que eu gosto de dar são, em relação às traduções, claro, é a questão da expressão idiomática. Toda língua tem. Toda língua tem. E você traduzir uma expressão idiomática ao pé da letra é uma tragédia. E aí o exemplo que eu gosto de dar é, alguém de vocês já tentou explicar para o americano o que é engolir sapo? Traduz isso para ele. Como é que você traduziria isso? Engolir sapo? Não, eu sou um tradutor fiel. Cada palavra é seu significado e nós vamos traduzir o texto como swallow the frog, ou coisa similar. Aí um pobre coitado de um americano vai lá ler um dia e fala, gente, esse povo comia sapo. Era uma iguaria para eles. E, gente, não tem sapo nenhum nessa história, nós sabemos disso. É uma expressão idiomática. O povo hebreu tinha suas expressões idiomáticas. Como é que eles traduziram isso para o grego? E do grego para o latim? E do latim para a nossa língua? Não é? Olha o perigo. Olha o perigo, gente. A letra mata. Não é à toa que os espíritos falam isso. A letra mata. Temos que extrair o espírito da letra. Porque são armadilhas. Se a gente não estiver atento a isso, você vai estar lá engolindo sapo, lá, literalmente. Entende o perigo? Então a gente tem que ter bom senso, gente. As verdades estão ali? Estão. Mas a gente tem que dar uma peneirada. A gente tem que levar em consideração tudo isso, fator histórico, contexto, tradução.
Tudo isso vai interferir na sua compreensão daquele texto. E não para por aí. A última coisa que a gente quer chamar a atenção aqui é em relação aos níveis de interpretação da Bíblia. Porque também existem os níveis de interpretação da Bíblia. O primeiro deles, é claro, é o significado simples, literal, aquilo que está ali escrito, óbvio. O sentido literário mesmo da coisa. Muita gente interpreta ali e fica só nesse nível. E aí é uma tragédia também. Porque quando a gente lê lá, por exemplo, o que Jesus fala lá, se sua mão tiver sido motivo de escândalo, arranca fora. Se o seu olho tiver sido motivo de problema, arranca fora. Gente, não ia sobrar ninguém com mão e olho aqui na Terra. Se a gente ficasse só nesse nível literário, né, ao pé da letra. É um perigo ficar só nesse nível. É claro que tem coisa que é esse nível. Mas ficar só nele é um perigo, porque a Bíblia não é só esse nível de interpretação que nos oferece ali, aquelas leituras. Faz sentido? Então existem níveis mais profundos. O segundo deles é o significado alegórico. E a Bíblia está cheia de alegoria, a gente está cheio de símbolo, está cheio de metáfora. A gente precisa ter essa sensibilidade. É quase que um livro artístico, é quase um livro de poesia. Cheio de imagem, cheio de símbolo. E se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente está perdido. A gente não vai entender nada. Ou vai fazer tragédia, vai virar homem-bomba. Né? Isso é porta aberta para o fanatismo. Então a gente precisa ir um pouco mais além, entender o significado alegórico. E existem níveis mais profundos ainda, o significado moral. Porque aquele livro está ali com um objetivo. A gente precisa ir além e extrair dele não só o significado alegórico, mas também as consequências morais. E é isso que Kardec nos chama a atenção e os espíritos também. Então a gente precisa ir além nesses níveis de interpretação até chegar nos níveis mais profundos, que só a meditação, só o tempo, a dedicação e o estudo vão proporcionar para a gente. Ok? Então são esses os níveis, né, que o Severino traz para a gente no livro Analisando as Traduções Bíblicas, de forma didática, para a gente entender que existem graus diferentes de compreensão de cada texto. E a gente tem que estar atento a isso. Tá? Porque o Severino mesmo fala que quem lê e busca só o sentido simples ou literal do texto bíblico, assemelha-se ao homem que vai colher trigo, come a palha e joga fora os grãos. Muita gente faz isso. Está comendo palha. O mais importante está jogando fora. É um perigo. É um perigo. Bom, já que o tema... Acho que já até esqueceram qual era o tema, né? Era reencarnação na Bíblia. Vou lembrar para todo mundo. Tá? Reencarnação na Bíblia. É por isso que essa palestra tem duas partes. Primeiro, porque a gente fala demais. E segundo, porque o tema é muito longo. A reencarnação. E aí? A ideia da reencarnação é invenção do Espiritismo? O Espiritismo que inventou isso? Tirou da cartola? Não, não é. A gente vai perceber que a ideia da reencarnação já existia no hinduísmo, já existia no budismo, já existia inclusive no judaísmo. Aí alguém, opa, como assim? No judaísmo? No judaísmo existe essa ideia da reencarnação. Eu não vou saber falar esse nome. Chama Roda das Almas, mas ele tem um conceito lá que... Gugu, né, chamou. Sei lá como é que fala isso aí. Deixa para os especialistas. Tá? Que significa Roda das Almas. Então eles tinham uma compreensão um pouco mais rústica a respeito da reencarnação, como se fosse uma coisa que era apenas para determinadas pessoas e não para todo mundo. Mas eles entendiam que podia acontecer. Eles entendiam, por exemplo, que os profetas podiam voltar. E, é claro, voltar através da reencarnação. Mas eles não consideravam a reencarnação como se fosse algo para todo mundo. Seriam somente para esses escolhidos, esses enviados de Deus. Ok? Então era uma ideia um pouco mais obtusa, um pouco mais primitiva, mas eles já tinham essa ideia. E, claro, no hinduísmo, no budismo, e até mesmo no cristianismo existia a questão da ideia da reencarnação. Ah, você está brincando. No cristianismo? No cristianismo primitivo havia claramente
a questão reencarnatória. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a reencarnação desapareceu misteriosamente da crença cristã após o segundo concílio de Constantinopla, em 553 d.C. Conta-se que o imperador da época casou-se com uma cortesã. E fofoca é um problema que existia desde sempre, né? Essa mulher que se tornou a rainha, ela ficava muito sentida, porque as companheiras de trabalho dela falavam, olha, se ela conseguiu a rainha, nós também, né, estamos por cima da carne seca. E ela ficou muito triste com aquilo. Gente, eu estou contando mais ou menos do meu jeito. Depois vocês vão lá na bibliografia, na historiografia e pesquisa de forma formal, tá? Eu vou falar aqui do meu jeito informal mesmo. Aí as cortesãs lá ficavam super felizes, porque elas também podiam mudar de vida, igual a representante delas lá. E a rainha ficou muito brava com isso. Não, eu quero apagar esse passado meu. Porque agora, outra coisa. Agora... E aí, o que aconteceu? Mandou eliminar as colegas. Para ninguém falar do passado dela. E aí, o que acontece? Acontece que o povo falava, ih, olha lá, vai ter que voltar quantas vezes para cada crime desse que ela cometeu, né? Aí que ela ficou mais brava ainda. Pô, não tem esse negócio de reencarnação, não. Eu vou falar com meu marido falar pro Papa para acabar com esse negócio, para proibir esse negócio de reencarnação. E assim fez. Você sabe mulher quando quer uma coisa, né, gente? Ficou lá buzinando na cabeça do marido, até o imperador encostar a faca no pescoço do Papa e obrigar ele a tirar a reencarnação. Não tem mais essa história de encarnação, não. É isso aí ou o seu pescoço que rola, Papa. Aí teve esse segundo concílio aí, decidiram-se, assim, por livre e espontânea vontade, que reencarnação era um erro, né? E que então passou a ser combatido e se tornar blasfêmia. Ok? Bom, essa é a história. É claro que é um pouco mais complexo que isso, vocês leiam lá quando vocês forem pesquisar. E assim, a reencarnação desapareceu das crenças cristãs, né, atuais. Tá? E por isso, tanto problema dos nossos colegas cristãos em relação ao espiritismo. Eles esqueceram essa parte da história. Bom, tendo tudo isso em mente, a gente agora pode pegar alguns trechos do Antigo Testamento para a gente poder verificar que a ideia da reencarnação está lá, sempre esteve lá. E às vezes a gente não percebeu por quê? Problemas de tradução, problemas de interpretação e por aí vai. Então vamos começar a fazer isso. Nós vamos começar com o Antigo Testamento e vamos até o Novo Testamento. Só que, claro, o tempo já está no nosso pescoço. Então eu vou trazer alguns exemplos do Antigo Testamento e depois a gente vai continuando, ok? Então, a começar lá da Gênesis. No capítulo 2, né, versículo 7, nós temos uma coisa muito interessante aqui, ó. E formou Deus o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. O interessante aqui é a gente destacar essa palavra de vida, que foi traduzida dessa forma para o português. De vida. E Severino Celestino vai falar para a gente uma coisa interessante. Essa palavra aí, que eu nem vou me atrever, não sei como é que pronuncia, ela é um plural absoluto. Não existe singular dessa palavra. Qual que é o singular da palavra óculos? Não tem. Não existe óculo, né? Só existe óculos. É um plural absoluto, ok? Essa palavra, de forma similar, né? Estou dando um exemplo aqui para a gente entender, né? O que é isso? Porque a gente fala plural absoluto, o que é isso? É isso. É uma palavra que não existe singular dela, só existe plural. Igual óculos.
Então, essa palavra, na verdade, de vida, não existe. Só existe a palavra vidas. Agora, leia o texto novamente com a palavra correta no seu plural absoluto. E formou Deus o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas um sopro de vidas. Olha aí, que interessante. Já não está assim sugestivo? Sopro de vidas? E o homem se tornou o quê? A alma vivente? O que é a alma? A alma não é o espírito encarnado? Olha que interessante. Quando a gente vai pegando essas nuances e a gente vai vendo que existem coisas ali atrás. Deixa eu ver se dá para dar mais um exemplo aqui. Temos mais 5 minutos. Lá na Gênesis, ainda na Gênesis, capítulo 15, versículo 15 e 16. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz, e na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amoreus não terá atingido o seu cúmulo. E Severino vai falar para a gente uma coisa interessante em relação a essa palavra gerações. Ele vai dar uma dica para a gente. Ele vai falar assim, ó, onde a gente lê a palavra gerações, a gente pode entender como referência à encarnação ou reencarnação. Vamos pegar outros exemplos para isso aqui ficar mais claro? Ó, lá no Êxodo. E aqui nós temos um clássico problema de tradução novamente. Capítulo 20, versículo 6, capítulo 34, 6 a 7. Eu sou o teu Deus, sanciono o pecado dos pais sobre os filhos até 3ª e 4ª geração. É assim que estão as traduções. Até. Essa preposição aí está sendo traduzida como até. Cara, como que uma preposição faz diferença? Porque quando você lê o texto com essa preposição, você tem um entendimento. Quando você usa a preposição correta, que é em, e em, mas o artigo a vira na, você tem outro entendimento. A preposição aí não é até, é em. Ok? Eu sou o teu Deus, sanciono o pecado dos pais sobre os filhos na 3ª geração e 4ª geração, né? Na 3ª e 4ª geração. Vocês conseguiram perceber a nuance? Uma coisa é o até. O até é como se fosse o seguinte, então eu errei, beleza, então Deus vai, né, me, entre aspas, castigar meu filho, vai castigar meu neto, vai castigar meu bisneto, até a 4ª geração. Esse é o até. Quando a gente lê o em, né, o na, faz outro sentido. Então, peraí, eu errei, então eu vou receber o castigo na 3ª e na 4ª geração, ou seja, como neto ou como bisneto. Mas por que eu pulou o filho? Porque eu não posso ser meu filho, não é? Mas eu posso ser meu neto ou bisneto, reencarnado. Aí faz sentido? Porque quem erra é quem deve resgatar o erro. Meu filho não tem nada com isso. Quem tem com isso sou eu. Então, e aqui a gente vai depois, eu vou trazer uma série de outros exemplos para justificar isso. Ok? Esse pensamento. Porque a gente não está tirando isso da cartola, não. Isso era um pensamento comum deles lá, dos hebreus. Eles sabiam isso. Quem erra é quem resgata. Entendeu? E está respaldado por outros profetas isso. Só que o tempo acabou. Mas não se preocupe. Daqui 2 semanas a gente parte daqui e continua a nossa conversa. Para a gente entender essa preposiçãozinha aí, o tanto que ela faz diferença e o quanto ela vai falar para a gente que a reencarnação, a ideia já estava lá. Porque Deus, sendo justo, ele não vai punir meu filho, ele vai punir a mim. Punir entre aspas, tá, gente? Esse conceito de punição. É o resgate, é ação e reação. Aquilo que eu fiz de errado, eu que tenho que reparar, e não as outras pessoas. E como lá a encarnação era a vida, né, útil das pessoas, né, o tempo de vida era muito pequeno, eles morriam cedo. Então era muito comum você reencarnar de novo, sendo, entre aspas, seu neto, né, você reencarnava sendo filho do seu filho. E aí resgatava os erros que você cometeu. Ou bisneto, né, filho do seu neto, para resgatar os seus erros. Aí essa passagem faz sentido. Porque o até é um Deus injusto. O que meu filho tem a ver com isso?
Deu para entender mais ou menos o que a gente quer dizer? A gente desenvolve isso daqui 2 semanas melhor, e se Deus quiser a gente chega até o Novo Testamento com os exemplos que a gente vai trazer para terminar essa conversa, tá bom? Desculpa falar demais, vamos preparar para a nossa prece. Obrigado a todos aí pela paciência. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos dá, que é o Espiritismo. Esse consolador que nos faz enxergar as coisas de um ponto de vista maior, mais amplo, capaz de nos impulsionar e nos inspirar a sermos pessoas melhores a cada dia, Pai. Não para nos sobrepormos em relação aos nossos irmãos, mas para entendermos que todos nós estamos na mesma jornada, com sede de sermos felizes, com sede de acertar, para apaziguar a nossa consciência. Por isso, Pai, abençoe a cada um de nós, nossos bons propósitos, nossos esforços mais sinceros na tentativa de fazer o bem. Inspira-nos, dai-nos os recursos necessários para que tenhamos condições de vencer as dificuldades que são as nossas mestras, que nos ensinam. Ajude-nos a aproveitar as lições, angariando os recursos necessários para a elevação de nossos espíritos, e que possamos regressar aos nossos lares hoje, imbuídos dessa força, dessa energia renovada, para que não esqueçamos nunca que somos espírito imortais, Pai, e que devemos fazer as nossas escolhas como espírito imortais que somos. Muito obrigado por tudo, e que assim seja.